Texto de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo. Corro com determinação. Alguém numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada, para o alvo, um lugar distante, para o qual se olha, alvo ou fim, alguém que tem em vista, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Texto que a gente tem aprendido muito aqui na igreja, texto que nos fortalece, e texto que não nos faz, ou que não nos deixa esquecer para onde nós estamos indo, ou pelo menos aonde nós queremos chegar, ou aonde Cristo quer nos levar. Porque há uma corrida, e o apóstolo Paulo parece que ele diz assim, que parece que ele é uma conquista de Cristo, e Cristo, além de o haver conquistado, também tem para ele projetado no futuro, tem para ele projetada na glória planos extraordinários, e ele diz: eu quero correr essa corrida, e eu quero alcançar aquilo que Jesus tem para mim. Aquele que me conquistou tem o direito de me levar, e tem coisas preparadas para mim, a vocação que Ele me chamou. Então, nesta noite, pontos que a gente poderia considerar nesse texto: uma carreira, coisas deixadas para trás, o alvo e o prêmio. Parece que a gente entrou numa carreira, numa corrida, numa caminhada, e eu acho que a nossa caminhada ela é para a vida, ela é pela vida e para a vida que é Cristo. Então eu sei que a sua caminhada é uma caminhada pela vida, é uma corrida pela vida, consequentemente é uma corrida para a vida que é Cristo Jesus. Temos que ter isso em mente. Há uma carreira, e a nossa corrida é para a vida. Porém, existem pessoas das quais as Bíblias falam, que a Bíblia menciona, que não estão correndo para a vida, que não estão direcionando a sua caminhada para a vida, que não estão correndo uma corrida para a vida. Essa seria a carreira dos insensatos, ou, como diz ainda a palavra de Deus, uma carreira dos sem juízo, daqueles que não têm juízo. Provérbios 12, 28 diz que na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então nós caminhamos para a vida, mas tem pessoas que estão correndo para a morte, e a gente conhece algumas dessas pessoas que estão correndo para a morte, e até há alguns de nós que têm de alguma forma se desviado do caminho, ou achando que estão correndo a corrida verdadeira, e estão indo a passos para a morte. Provérbios 8, 35 diz: porque o que acha a vida e alcança o favor do Senhor. Contrário do insensato, o sábio, as Escrituras aqui estão a falar que os sábios, aqueles que encontram sabedoria, esses caminham para a vida. E o insensato, ele corre
jovens têm estudado o livro de Provérbios e têm visto que este é o caminho da sabedoria. A sabedoria é o bem maior a ser adquirido. Ainda, diz as Escrituras, que aí acrescentarão dias de vida, longevidade. Provérbios 10:16, a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. Mas se você caminha na justiça, isso produz vida. Mas se você caminha no pecado, produz pecado. É interessante que aqui o versículo fala de um rendimento, de um trabalho. Aquele que anda na justiça produz justiça. Aquele que anda no pecado produz pecado. Numa linguagem mais comum, as Escrituras estão dizendo que se a pessoa, o trabalho daquele que anda na justiça ajuda outras pessoas, são encaminhadas para o bem e até para ajudar outras pessoas. Este é o salário daquele que ganha o salário com justiça. Mas aquele que ganha para o pecado só serve para aplicar no pecado. Todo o rendimento é no pecado. Então qual é a corrida desses? A corrida é para o pecado. Consequentemente, essa é uma corrida sem juízo. Essa é uma corrida para a morte. Porque o justo ganha com os seus trabalhos, ajuda outras pessoas a viver. Mas o homem mau desperdiça seu dinheiro com vícios e maldade. Quem é o insensato? Quem são os insensatos dos quais as Escrituras falam? De quem é esta corrida? A Bíblia diz que o falta de juízo, ele é iracundo, ele pratica a maldade nos seus divertimentos, ele não ouve a correção do pai e da mãe, ele dá mais valor ao material do que ao espiritual, ele anda com o ímpio, ele anda junto com o ímpio, não se aparta da porta da prostituição. O insensato constrói a sua casa sobre a areia. O insensato faz planos dos quais não tem juízo. São pecado todos eles. O insensato zomba de tudo e de todos. Esse é o insensato. Provérbios capítulo 11, versículo 19, diz assim: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Duas coisas absolutamente certas: quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida, e quem pratica a maldade caminha direto para a morte. Ou como na tradução, corre para a morte. É uma corrida para a morte, é uma corrida para o insensato. Diga comigo, essa não é a minha corrida. Essa não é a minha corrida. Minha corrida é pela vida e para a vida que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volta-se e revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. O que diz as Escrituras é que o vento, ele torna para o mesmo lugar. Ele está sempre indo, fazendo a curva e voltando para o mesmo lugar. O texto bíblico diz no início, e até alguns versículos adiante, que este é o retrato do mundo. Parece que não há nada novo debaixo da terra. Tudo já foi feito. É tudo a mesma coisa. Se hoje eu fosse falar, se fosse eu hoje escrever esse texto, ele ia dizer: a humanidade continua do mesmo jeito. Parece que não mudou nada, ou melhor, só piorou. Parece que a gente vive em função do fim de semana. Todos nós vivemos em função do fim de semana. Trabalhamos até que chega sábado. Gastamos o sábado e o domingo a nosso bel prazer, e vem segunda outra vez. E a gente trabalha até que seja
sentadas aqui, pessoas que andam na igreja ou que saíram, vão e voltam, pessoas que não têm convicção daquilo que querem, pessoas que não estão olhando para o alto, pessoas que não têm bem nos seus corações, nas suas mentes, nas suas vontades, aonde querem chegar, não sabem o que estão buscando, não sabem o que querem verdadeiramente, se Cristo ou o mundo. Primeiro livro dos Reis, 18, 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhes respondeu. Cochear entre dois pensamentos, um pé na igreja e outro lá fora, uma parte que pensa em Cristo, outra parte que está dividida em outros deuses. Mora em nós mais que Deus, mora em nós deuses estranhos. Eu pensei que nunca mais eu ia falar isso na minha vida, mas se essa pergunta fosse feita para nós hoje, será que a gente teria tanta facilidade, ou ficaríamos calados, ou será que a gente teria convicção suficiente para responder a Cristo que nós queremos? Será que nós teríamos convicção, facilidade para falar isso? Será que se hoje ainda é tempo, ou se ainda se pode falar que tem pessoas divididas entre o time de futebol e Deus? Eu pensei que nunca mais eu ia falar sobre isso, porque eu pensei que essa questão já estaria resolvida, porque Deus é Deus, não pode se comparar com o futebol. Mas tem gente dividida, tem ídolos lá fora, tem ídolos maiores, times que são ídolos, e que atrapalham na adoração, que atrapalham na comunhão com Deus, que faz errar o alvo. Será que responderíamos com facilidade se dissessemos e perguntássemos: é Deus ou a sexualidade? Será que responderíamos com facilidade se perguntasse se é Deus ou o nosso trabalho? Será que nós teríamos uma resposta fácil, convincente, se as perguntas fossem feitas hoje diretamente? Ou nós estamos também em dois caminhos, nós estamos cocheando entre dois caminhos, ou entre dois pensamentos? Salmo 38, versículo 17: porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. O salmista diz: olha, eu estou enfermo, por causa dos meus pecados, vieram sobre mim algumas coisas que o próprio Deus mandou, por causa do meu pecado. E ele se arrepende disso, mas ele coloca com uma sinceridade que às vezes falta da gente, de dizer: essa coisa está acontecendo o tempo todo na minha vida, eu estou lutando o tempo todo em meus pensamentos, eu não tenho ainda convicção, eu não tenho ainda em mim a verdade de ser Deus, aquilo que eu quero, de estar numa corrida da qual eu não quero sair, que tem um alvo que é Cristo e aquilo que Cristo preparou para mim. Será que responderíamos com convicção se nos fosse dado, se não fosse perguntado, se não fosse colocado: Cristo é Deus, ou a esposa, ou o esposo, ou o filho, ou a filha? Onde está a nossa resposta? Onde está a nossa convicção da nossa corrida? Onde está a nossa convicção do nosso alvo? Onde está a convicção daquilo que Deus tem preparado para nós e com tanto ardor nós queremos receber? Essa não é uma corrida longa, pelo contrário, é uma corrida curta, daqui a pouco já passou. Ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma corrida de resistência, mas ela é uma corrida, por ser uma corrida de resistência, ela é uma corrida que nos faz olhar para o alvo constantemente. Precisamos olhar para onde nós estamos querendo chegar, e aonde é que nós estamos querendo chegar.
Essa é a corrida dos indecisos, dos manos, corrida dos feridos. Mas Isaías 42, versículo 3, tem algo especial para você. Diz que Deus não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Volte, viva! Volte para a corrida, como já tem sido ensinado para nós, como tem sido constantemente colocado pelo pastor, para que nossas vidas voltemos para a corrida. Olhar o lugar, olhar aonde temos caído, olhar aonde é a nossa divisão de pensamento. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fogo e vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Voltem para a corrida, voltem para o caminho. Ou como diz o próprio Senhor, escolha entre a vida e a morte, escolha a vida, para que viva. Jeremias capítulo 8, versículo 6, fala de alguns outros personagens que estão correndo uma corrida para a morte. Essa é a corrida dos ímpios, a corrida daqueles que não conhecem a Deus, a corrida daqueles que acham que estão na corrida, mas que já foram desclassificados. Jeremias 8, 6, eu escutei e ouvi, e não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que quis eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. A palavra refere-se a pessoas, a pactos que foram deixados, que deixaram com Deus para fazer com outros deuses, aqui no caso com outra nação. E essa é a corrida de muitas pessoas, como no Salmo 14, versículo 1, que é a corrida daqueles que não conhecem a Deus, ou daqueles que não têm Deus, ou simplesmente daqueles que dizem: não existe Deus. E a Bíblia diz que eles são loucos, porque dizem: não existe Deus, e simplesmente se vão, e não olham, e não inquirem, e não investigam, e não clamam, e pior, não se arrependem dos seus atos, e caminham para o caminho da morte, pelos caminhos da morte, e andam pelas veredas da morte, e correm uma corrida que é para a morte. Andam segundo as suas concupiscências, praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Não aceita a correção, Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Deus, Ele fala no Salmo, Ele fala para o povo: eu quero instruir vocês, eu quero fazer com que vocês andem nos meus caminhos, eu quero dar a vocês instruções para a vida, mas simplesmente vocês não querem ouvir, simplesmente não querem entender, simplesmente não querem ouvir, não querem a correção. E o texto do povo, o texto anterior, as pessoas até se revoltavam contra os profetas que traziam a mensagem de Deus, e até diziam: não nos confrontem com Deus, porque nós não queremos ouvir, porque nós não temos ouvido para ouvir a verdade. E isso também tem acontecido com a gente, isso também tem acontecido entre nós. Damos ouvidos às nossas próprias necessidades, damos ouvidos às nossas próprias purezas, dos nossos corações, damos ouvido àquilo que nos interessa, e como confrontado com a palavra de Deus, nós dizemos: nós não queremos ouvir disso, nós não queremos
ouvir falar isso. E o que Deus está dizendo é para que a gente deixe de ter uma dura servil, uma cabeça que só olhe para o lado, que não aceite a canga do Senhor, que não aceite o jugo de Deus. Provérbios 7, para falar de sabedoria: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Desprezam o saber e desprezam o ensino. Esses que estão nessa corrida são alguns que não descobriram Deus, ou aqueles que não aceitam a Deus como seu, aqueles que os corrijam. Simplesmente eles não entenderam ainda que não existe sabedoria se Deus, se antes, se no início não entrou Deus. Se na vida dele, se na minha vida não entrar Deus, não existe sabedoria. Porque ele diz que a sabedoria, o início dela, o começo dela, é temer ao Senhor, é andar nas suas veredas, é ser ensinado por Deus, é entender o que Deus quer para cada um de nós. Corrido dos ímpios, daqueles que endurecem o coração, e daqueles que acham que estão no caminho, mas que já estão desclassificados. Texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, é algo tremendo e especial para nós, algo de ensino para a minha vida, e algo que a gente precisa constantemente estar voltando. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça ou em justiça. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Versículo 17. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo o mundo. Então, nós temos a palavra de Deus, toda a Escritura inspirada por Deus, e diz que ela foi dada para a nossa vida, para tudo isso que foi alistado. Mas a gente parece que não quer fazer uso da palavra. Mas a gente parece que não quer fazer uso da Bíblia. Parece que a gente não quer ser corrigido pela palavra. Parece que a gente não quer ser corrigido por Deus. Ou você acha que se a gente colocasse a palavra de Deus dentro do nosso casamento, o nosso casamento estaria tão ruim como está? Ou se a gente aplicasse a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, será que os nossos relacionamentos estariam tão ruins? Ou se aplicássemos a palavra de Deus no nosso viver diário, você acha que a nossa vida estaria sendo uma vida tão mesquinha como ela tem sido? Ou se aplicássemos a palavra de Deus na nossa vida, será que se a sociedade aplicasse a palavra de Deus, será que o mundo estaria do jeito que está? Será que haveria tantos miseráveis? Será que os crimes estariam acontecendo? Se aplicássemos a palavra de Deus, quão maravilhosa seria a nossa vida. Eu lembro de um homem que ele fez desses planos de casamento, não tem nada contra aos encontros de casais, essas coisas todas, acho que são bons, que são excelentes, mas eu lembro de um que fazia toda a diferença, e a diferença consistia simplesmente em aplicar a palavra de Deus dentro do casamento. Simplesmente o que a Bíblia diz amar, você colocar a prática. Simplesmente quando a Bíblia diz perdoar, você colocar a prática. Somente colocar a palavra de Deus dentro do relacionamento. Somente
colocando aquilo que está escrito: olha, não tenha, não seja superior a ninguém, mas tenha os outros como superior a você. Ou não faça a ninguém aquilo que você não quer que faça para você. Essas coisas bem simples as Escrituras dizem, mas as Escrituras dizem que essas coisas foram feitas, foram ditas, foram inspiradas por Deus para que nós fôssemos bem, para que a nossa vida fosse boa, para que toda a nossa vida caminhasse bem. E a gente não tem praticado a palavra de Deus, não tem colocado a palavra de Deus em prática. Porque se nós colocarmos a palavra de Deus, conforme está escrito aqui, porque ela é boa, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, entre o que é falso e verdadeiro, você faz diferença na palavra de Deus, para fazer você compreender o que é certo e o que é errado. Não precisa de mais nada, só a palavra de Deus. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Se eu estiver errado, vou para a palavra me corrige e a palavra me coloca no caminho reto. É a palavra de Deus, inspirada por Deus, dada por Deus com esse propósito. Então aceita a correção, anda nos caminhos da vida, anda pelas veredas da vida. Ela é o meio que Deus utiliza, para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. A correção da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: existem pessoas que são insensatas, existem pessoas que não querem ouvir a correção, existem pessoas que não querem ser corrigidas. Volto a dizer aqui sobre uma frase que eu vi muito nas redes sociais, as pessoas dizendo assim: eu sou mudo porque merece, eu sou mudo porque eu sou mudo assim, eu sou mudo porque só se você for especial, só se... Não, a Bíblia diz que a gente deve mudar para que nós sejamos melhores. Para o meu bem eu preciso mudar, para o meu bem eu preciso deixar de ser egoísta, para o meu bem eu preciso deixar de ser mesquinho, para o meu bem eu preciso deixar a idolatria, para o meu bem, para a minha corrida, para o propósito que tenho na minha vida, para a corrida da vida e para o meu Cristo e para aquilo que Ele tem guardado especialmente para mim nos dias vindouros. Apocalipse 3,19, o Senhor declara: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o que é certo, mas quando colocamos diante de Deus, nós ouvimos Deus dizer, como Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Coloquemos os nossos caminhos, coloquemos a nossa corrida diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o aferidor, é a aferidora. A palavra de Deus é o padrão. A palavra de Deus é o que nós temos de mais próximo de medida, porque é a medida do próprio Deus para nós. Recebamos a correção do Senhor e corramos a corrida da vida. Diga: minha corrida não é a corrida dos insensatos. A minha corrida não é uma corrida de quem não conhece Deus. A minha corrida é uma corrida de quem já está classificado. Glória a Deus. Jeremias 23:10. Há uma corrida que é a corrida dos desviados. É uma corrida daqueles que foram atrás de outros deuses, deixaram Deus, deixaram a palavra, deixaram a fé, abandonaram, apostataram. Porque esta terra está cheia de adúlteros.
e choram por causa da maldição divina. Os pastos dos exércitos se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a força não é reta. Jeremias capítulo 5, versículo 7 diz assim: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de nos ter fartado, adulteram em casa de meretrizes, se ajuntam em bandos. Corrida daqueles que têm se afastado do Senhor. Ezequiel 23:37. Porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que lhe geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. É a corrida daqueles que conheceram a graça, aqueles que estiveram na presença do Senhor, aqueles que receberam do Senhor o benefício. E aí, uma dureza de coração, se voltam após outros deuses. Alguém já disse como que alguém que pode ter conhecido a luz do sol pode se contentar com a luz da lua? Ou como é que alguém tendo conhecido a luz do sol pode se contentar com a escuridão? Mas muitos de nós têm feito assim, muitos no nosso meio tem feito assim. Isaías capítulo 30, o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e Ele fala isso o tempo todo com o povo que se afastou, com o povo que foi após outros deuses, após outras nações. E no versículo 20 ele diz: embora o Senhor tenha dado a vocês pão de sofrimento e água de aflição, Ele virá ficar a seu lado, vocês terão o seu mestre como seus próprios olhos. 21. Se vocês se desviarem do caminho de Deus, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: por aí não, este é o caminho, andem por ele. 22. Então vocês vão achar suas imagens cobertas de prata e de ouro, que não passam de lixo, de coisas imundas. Vocês vão jogá-las fora dizendo: fora daqui. O que Deus está dizendo é: quando você entender que mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade, a sua caminhada vale a pena, que mesmo que ela seja dura, esta caminhada, mesmo que seja difícil, ainda que pareça que Deus está trazendo coisas difíceis, ainda que Deus esteja parecendo fazer os nossos caminhos difíceis, Ele diz: olha, o caminho, o final disso, você verá a Deus. E Ele diz: quando você comparar as coisas que você deixou, quando você comparar as coisas que você adquiriu lá fora, quando você comparar os seus ídolos, quando você comparar aquilo que você adquiriu longe do Senhor, e você olhar para as coisas de Deus, você vai dizer: o meu ouro e a minha prata são lixo. Volte para o caminho, arrependa-se, volte a correr a corrida da vida. A nossa corrida é uma corrida pela vida e para a vida, que é Cristo Jesus. Amém? A corrida para a vida eterna, ela exige esforço. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nela. Fico com as Escrituras: não
Ninguém entra no céu com facilidade, porque as Escrituras mostram que isso é dessa forma. Não sei você, mas eu também não sou lá um corredor, mas de vez em quando eu corro 10 minutos. Mas quando eu chego no nono, as pernas já não aguentam mais. E tem dia que a dificuldade é tanta de respirar que eu penso que vou desmaiar mesmo. Mas aí eu digo, Jesus, só mais um minutinho. Eu fiz um propósito de 10 minutos, Senhor. Me ajuda a terminar esses 10 minutos. Às vezes você me vê passando aqui subindo, às vezes você me vê descendo, e às vezes eu venho correndo naquela corrida que parece que não vai a lugar nenhum, que parece que vai desmaiar, talvez não. Mas agora eu vou dizendo, Senhor, eu preciso só mais um pouquinho. Eu preciso conseguir, Senhor. Me ajuda, minhas costas estão doendo. Minha coluna parece que vai arrebentar. Minha perna dói tremendamente, mas Deus, eu preciso caminhar um pouco mais. Eu digo, eu vou conseguir. Com Cristo eu vou conseguir. Com Cristo eu vou conseguir. Com Cristo eu chego ao céu. Estou chegando ao céu com Cristo. Com Cristo eu chego ao céu. A minha corrida para a vida e pela vida. Não há céu sem esforço. Não há céu sem esforço. Ninguém verá a Deus sem esforço. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém verá a Deus sem sacrifício. Ela é cheia de dificuldades. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que está dizendo o escritor é: as lutas existem. Todas essas lutas que nos acompanham. E há muitas dificuldades, mas todas essas dificuldades, comparadas com o céu, elas são momentâneas, e são fracas, e são pequenas, comparado com o ganho, comparado com aquilo que nós vamos conquistar, comparado com o prêmio. Não é uma luta sem esforço, e não é uma luta, não é uma corrida sem dificuldades. Ela precisa deixar coisas para trás. Hebreus 12:1. Portanto, todos nós nos perdemos, rodeados tão grande grupo de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você foi colocado numa corrida. Você é a conquista de Cristo para conquistar a vida e para aquilo que Cristo tem para você guardado nos céus. Mas há coisas para serem deixadas para trás. E aqui o escritor fala sobre o pecado, e aqui o escritor fala sobre coisas que são embaraços. Mas pensando algumas coisas que o Paulo diz para deixarmos, e às vezes a gente esquece dessas coisas. Talvez você diga assim: a coisa que eu devia deixar para trás é aquilo que vai me prendendo até hoje. Eu digo, eu fui o melhor músico da igreja, hoje não sou mais. E você está preso
continuar na corrida. É movimento a carreira que nos está proposta. Considerações finais em 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. O alvo e o prêmio. Temos uma corrida, e a corrida é pela vida e para a vida que é Cristo Jesus. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correndo de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançam a coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não sou sem meta, assim também eu, como um boxeador, não como desferindo golpes no ar, 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo agradado, apregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se essa é uma luta, se esta é uma corrida, se essa é uma corrida fácil, porque o escritor menciona esse esforço também que ele faz, menciona essa luta tremenda entre o corpo e entre a carne e o espírito, menciona essa guerra tremenda em que ele se envolve, menciona, chega ao ponto de dizer que esmurra o seu próprio corpo para não ser achado derrotado, porque quer chegar no final. Menciona que aqueles que correm por um prêmio aí fora, por uma coroa corruptível, eles se esforçam tremendamente, nós, por causa da nossa coroa, aquela que não murcha, aquilo que Deus tem preparado nos céus para nós, por que a gente parou na corrida? Ou por que a gente esmoreceu na corrida? Ou por que a gente está sendo derrotado na corrida? O que é que tem nos feito parar? O que é que tem impedido os nossos passos? O que é que tem parado de impulsionar os nossos músculos? Ele diz que nós precisamos colocar força nisso. Precisamos olhar o nosso alvo. Precisamos entender qual é o nosso prêmio. Precisamos valorar. Precisamos colocar valor nisso. Precisamos comparar. Precisamos dimensionar aquilo que nos está proposto e aquilo que nós estamos vivendo, ou aquilo que nós temos recebido, ou que podemos ou que possamos alcançar na corrida dessa vida. O que é? Qual é a minha corrida? Qual é a sua corrida? Qual é o seu alvo? Qual é o prêmio que você espera receber? Você luta nessa vida por quê? Nós temos que responder a essas perguntas. Nós temos que responder por que nós estamos aqui. Nós temos que responder. Nós temos que ter vivo na nossa mente o que é que nós queremos. Qual é o nosso objetivo? Para onde nós estamos indo? E o que é mais importante para nós? Mensagem simples das Escrituras Sagradas. Alguém que tem alguns valores, mas encontra o campo. E quando ele vê esse campo, que tem um valor muito maior do que aquilo que ele tem, ele vai, se desfaz de tudo que tem por causa daquele campo. Ou daquele comerciante de pérolas, comerciante de joias. Quais são os nossos valores? O que é que nós temos guardado? O que é de mais especial para nós nesta vida? E se nós compararmos com Cristo e com aquilo que Cristo
estaremos prontos para responder. Adoramos a Cristo e nada mais. Amo somente a Deus e nada mais. Ele é o primeiro da minha vida. A primazia é dele. Por causa dele. Por causa da minha vida. Por causa da sua vida. Então, meu convite nesta noite é para que você corra com diligência, com esforço, despreendimento, ainda que doa a canela, ainda que a respiração esteja difícil, ainda que aconteça como aconteceram com muitos e está acontecendo com outros, ainda que chegue a morte, mas você tenha a convicção de dizer: eu quero Cristo e é para Ele que eu caminho, é para lá que eu vou. Amém? Vamos estar de pé. Tem alguém entre nós que ainda não está correndo a corrida da vida e quer aceitar a Jesus nessa noite? Quer correr uma corrida para Cristo, pela vida e para a vida? Tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Se é isso que você quer. Tem alguém que se afastou do Senhor e quer voltar para a corrida? Venha aqui à frente para nós orarmos, porque a igreja ora com você, para você dizer para as pessoas e dizer para o mundo: eu estou voltando para a corrida. Tem alguém que está cocheando entre dois pensamentos e quer fazer sua convicção mais uma vez? Venha à frente. A igreja vai orar, nós vamos orar. É você dizendo para Deus: olha, Deus, eu estou de volta. Eu quero continuar na corrida. Eu sei que não há nada mais especial do que o Senhor. Eu sei que não há nada comparável com a sua presença. Eu quero ver a sua face no final disso. Tem alguém que quer receber a oração? Vem à frente, em nome de Jesus, nós estaremos orando. Alguém que está enfraquecido, alguém que se acha fragilizado nessa corrida. Alguém quer receber a oração? Amém. Vamos orar. Pai querido, sei que todos os teus planos, ó Pai Santo e misericordioso, são planos de vida, Pai Santo e eterno, e todos os teus ensinos e todas as tuas correções são para que nós, ó Pai amado, não erremos o caminho. E todos os teus cuidados, ó Pai Santo e eterno, e a todo Senhor, meu Deus, o amparo da tua palavra, a reparação da tua palavra, a correção da tua palavra, a correção do teu Espírito e a voz do teu Espírito em nós, é para que a nossa caminhada, Senhor meu Deus, seja seguindo certo, e que nenhum de nós se desvie, Pai Santo e eterno, e até, Senhor, o propósito do teu filho amado Jesus, que tomou a responsabilidade de nos levar adiante, de se apresentar irrepreensíveis diante do Pai. Esses são, Senhor meu Deus, os objetivos, ó Pai amado, do teu filho amado Jesus, e nós queremos, ó Senhor, amar deles. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda nesta caminhada e fortalece, pois eu preciso do Senhor. Fortalece os meus passos, os meus arteios, fortalece, Senhor, a minha mente, o meu coração, e dá visão, Senhor meu Deus, do teu reino. Não deixe que eu me esqueça, Pai, da tua presença, Senhor, e do bem do futuro, Pai, no nome de Jesus. Eu oro a Ti, te agradeço, Pai Santo e eterno, em nome de